Paz do Senhor, amados, que a paz de Cristo realmente esteja nos nossos lares nesse momento. Hoje eu vou trazer uma palavra para a igreja, vou compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem me ensinado, daquilo que Ele tem falado ao meu coração. Eu espero que venha abençoar a todos vocês, a todos nós, como tem me abençoado. Um tempo antes de receber o convite para trazer uma palavra, eu já estava fazendo um estudo pessoal e quando recebi o convite, eu comecei a orar ao Senhor perguntando o que Ele desejava que eu falasse à igreja, né? Qual era a mensagem que Ele queria que eu trouxesse. E durante esse tempo o Senhor pediu que eu compartilhasse um pouco do meu estudo, daquilo que eu tenho aprendido, que é a respeito de fé, né? Eu acredito que fé é o elemento básico na vida de qualquer cristão, né? Eu acho que o que nos diferencia, né, dos demais é porque nós temos fé, né? Fé na obra da cruz, né? Fé em tudo que a Bíblia nos diz, né? E diversas vezes já ouvi palavras, pregações a respeito de fé, né? Em escolas bíblicas, estudando Hebreus 11:1, né? E tantas coisas, mas ao longo desse meu estudo, que já vem de um tempinho já, o Senhor desconstruiu muito conceito errôneo que eu tinha sobre fé e começou a edificar muitas verdades bíblicas na minha vida a respeito de fé. E é o que eu quero trazer para a igreja nesse dia. Eu tô gravando aqui durante o dia, mas provavelmente vocês estão assistindo isso à noite. Mas o Espírito Santo, ele é um só, e o que ele tá fazendo aqui, ele vai continuar fazendo aí. Então, antes de começar, eu queria orar. Amém? Senhor Deus, obrigada por esse dia. Obrigada, Deus, pela tua fidelidade que nos acompanha em todos os momentos das nossas vidas. Obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus próximo, um Deus de intimidade e que podemos estar sempre contando contigo, Deus. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e fará nas nossas vidas. Eu te agradeço, Deus, pela palavra que o Senhor me deste, que nessa noite o Senhor possa me dar ousadia para ministrá-la aos meus irmãos, que teu Espírito Santo possa ter absoluta liberdade no nosso meio e que tenhamos nossos ouvidos abertos para ouvir, nosso coração como um solo fértil para receber a tua palavra, Deus. Que tudo que precisa ser desconstruído seja desconstruído e tudo que precisa ser edificado seja edificado. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse meu estudo que eu comecei a fazer a respeito de fé, eu aprendi muita coisa nova e eu separei em 5 pontos. Eu preparei 5 pontos para falar a respeito disso, né? E o tema da palavra é fé racional versus fé essencial. E de onde que eu comecei a refletir sobre isso? E que eu quero explicar a diferença desses dois tipos de fé. A gente pensa, mas existem 2 tipos de fé? E com o tempo e com o Espírito Santo eu aprendi que sim, né? Quando eu estava fazendo esse meu estudo, eu me deparei com uma frase, um conceito de John Wesley que me marcou muito. E ele disse que o inimigo criou um substituto para a nossa fé. Só que esse substituto, ele é tão parecido que a gente tem dificuldade de diferenciar ele da fé real, da fé essencial, né? E o que seria essa fé racional que John Wesley chama de concordância racional, né? É aquele momento em que a gente está com a nossa Bíblia, nós estamos aqui com a nossa Bíblia, a gente está lendo uma palavra, a gente está lendo um versículo, e no nosso raciocínio, no nosso intelecto, a gente lê aquilo, a gente concorda, a gente fala, nossa, realmente, isso aqui é verdade, eu creio que isso seja verdade. Mas muitas vezes essa concordância fica restrita apenas aqui e ela não passa para o nosso coração, né? Então, o que seria essa fé racional? É aquele momento em que a gente fala assim, em alguns momentos de oração, ou a gente declara, a gente fala assim, não, eu creio que seja verdade isso que Deus está falando, eu acredito que isso seja real,
Só que por algum motivo eu não consigo viver isso, eu não consigo alcançar isso que a palavra está dizendo aqui que eu possuo. Por alguma coisa me impede que eu viva exatamente isso que está aqui, eu não sei o motivo. E o que seria a fé essencial, que é a fé verdadeira? Como que ela se comportaria? No momento de oração, também no momento de declarar a palavra, a fé verdadeira, essencial, ela vai dizer: eu creio no que o Senhor está falando, eu creio que isso aqui seja verdade, e eu creio que eu já possuo isso que a palavra diz, por mais que os meus olhos não alcancem nesse momento, mas eu tenho isso agora, porque a palavra me assegura. Então a gente percebe uma grande diferença nesses dois tipos de fé. E essa fé racional, ela vem de uma maneira tão natural, tão imperceptível, como John Wesley mesmo falou, que a gente realmente não se dá conta e que muitas vezes no nosso dia a dia a gente se comporta exalando uma fé que ela não é legítima, no sentido de que ela não consegue se apropriar do que a palavra está dizendo. E por conta disso, eu quero começar com o primeiro conceito, que é, primeiro ponto, anote aí, irmão, anote. Eu sempre falo isso toda vez que eu vou ministrar uma palavra. É muito importante que a gente anote o que a gente está ouvindo, as referências bíblicas, porque aquilo que vai ser dito aqui, ele não se encerra quando o vídeo acaba, né? A gente tem que levar isso para uma reflexão, para uma meditação. Desde que eu adquiri esse hábito para minha vida, eu cresci assim, significativamente no meu aprendizado, na minha vida diária de estudo bíblico. Fez uma diferença assim que trouxe maturidade e acrescentou muito. Então, toda vez que eu tenho pessoas ao meu redor, eu sempre incentivo a anotar, porque é bom, né, para que a gente possa depois ir lá, ler, ver e o Espírito Santo continuar falando com a gente. Então, primeiro ponto, se você tiver aí caneta e papel, anota aí. Creia em seu coração, apesar do que dizem seus sentidos físicos. Esse é o primeiro ponto a respeito da fé essencial, da fé verdadeira. Nós cremos em nosso coração além do físico. Por que eu falo isso? Porque se a gente for olhar em Marcos 11, 23, 24, a palavra vai nos dizer assim: porque na verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Vamos parar aqui. Então Marcos está dizendo a seguinte coisa, que nós precisamos crer em nosso coração, para que o nosso declarar de fé, para que a montanha se mova, ela possa realmente se tornar uma realidade. Então Marcos está dizendo que nós precisamos crer em nosso coração. E por isso que eu falo da diferença da fé essencial da fé racional. Porque acreditar em nosso coração está relacionado ao nosso espírito e à nossa alma. Porque toda vez que a gente tem coração, na Bíblia, ele leva para esse lado de espírito e alma. Então, muito mais do que uma concordância aqui na nossa mente, que a gente lê e a gente concorda mentalmente, mas aquilo não transfere para o nosso íntimo, aquilo não mexe com a gente, não mexe com o nosso coração, isso não está sendo, não está rebuscando, ele não está tratando uma fé dentro de nós. E aqui em Marcos a gente vai aprender isso, que a gente precisa crer sem duvidar em nosso coração. Então a fé, ela primeiro começa no teu coração, ela não começa no teu raciocínio. Então Marcos deixa muito claro para nós que para as coisas acontecerem, para as coisas serem realizadas através da fé, a gente precisa crer e não duvidar no nosso coração. Porque às vezes no nosso intelecto a gente concorda e a gente fala assim, não, realmente isso aqui é verdade, eu creio nisso. Mas o nosso coração está distante disso, no nosso coração tem dúvidas, o nosso coração está cheio de medo, está cheio de angústia a respeito daquilo. Então nós precisamos crer em nosso coração. Isso é o primeiro ponto que vai além do sentido físico, além daquilo que a gente vê, daquilo que a gente toca, daquilo que a gente sente, né? E a gente pode utilizar um exemplo que eu carrego para minha vida, que é o exemplo de Abraão. Abraão recebeu uma promessa do Senhor de que ele seria pai de multidões, né? Só que Abraão, ele já era um homem de muita idade, né? E quando o Senhor fala isso para ele,
A palavra em Romanos 4 vai dizer que Abraão não levou em conta o seu físico, mas creu na promessa de Deus. Então, o que isso quer dizer? Que Abraão, ele olhou para o próprio físico, para o seu corpo, ele viu que ele era um homem velho, ele viu que ele já era um homem de muita idade, mas ele não levou aquilo em consideração, mas ele creu verdadeiramente em seu coração que Deus era capaz para cumprir com aquilo que ele tinha prometido. Então, nós precisamos crer em nosso coração, apesar das coisas físicas, das situações, e muito além de uma concordância meramente racional. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: fé não é esperança. Esse é o nosso segundo ponto. Fé não é esperança. Muitas vezes a gente confunde fé com esperança. Isso acontece às vezes de forma muito natural, de forma assim quase que imperceptível. A gente está declarando palavras esperançosas e não palavras de fé. A gente está orando oração esperançosa e não fazendo uma oração de fé. E muitas vezes a gente nem se dá conta disso. Mas olha só, eu aprendi da seguinte forma: a esperança, ela trabalha no tempo verbal futuro. A fé trabalha no tempo verbal presente. Então, toda vez que a gente está orando de forma futura, eu creio que um dia o Senhor irá prover aquilo que eu preciso, eu creio que um dia eu terei, um dia eu serei. Isso são orações e são palavras esperançosas, porque é algo a respeito do futuro, é uma expectativa de algo que você ainda não possui, de algo que você ainda não é, mas você tem o desejo de que isso aconteça. Então a esperança trabalha com o futuro, a fé trabalha com o tempo presente. A fé vai orar: eu creio que eu já possuo isso aqui. Se a palavra de Deus me assegura e diz que isso aqui é meu, de que isso aqui é a respeito da minha vida, que isso aqui é a respeito de quem eu sou, eu creio que isso já é na minha vida hoje, além do que os meus olhos estejam vendo nesse momento. Então a fé, ela trabalha com o presente e a esperança trabalha com o tempo futuro. E não me entendam mal, a esperança, ela é algo muito bom usada adequadamente. Nós temos a esperança de que Cristo volte, nós temos a esperança que seremos arrebatados, nós temos a esperança de que os justos serão levados aos céus, os santos também serão levados aos céus. Isso é uma esperança, e uma esperança muito boa. Só que isso independe da nossa fé, porque Cristo vai voltar, independente da nossa fé ou não, isso é um fato. Mas é algo que esperamos, nós esperamos para que ele retorne. E nesse sentido, ao usar a esperança para essa situação é algo essencial e é algo muito bom. Então não me entendam mal, não estou falando que a esperança, ela não é algo positivo. Usada da maneira certa, ela é, mas ela não é fé. E a gente não pode confundir fé com esperança. A fé, ela trabalha no presente. A esperança, ela é muito boa em aguardar, mas ela é muito pobre em receber. Porque quando a gente fala de esperança, a gente fala, como eu disse anteriormente, de uma expectativa futura, né? Então a gente tem muita esperança de que algum dia algo irá acontecer, né? Mas a gente não recebe aquilo imediato. A esperança, ela não traz o resultado pra gente, porque ela é uma expectativa, ela é uma coisa esperançosa. Só que acontece que a esperança, como eu falei, que ela é pobre em receber, porque a palavra em Mateus 21, 22, Jesus afirma a seguinte coisa: e tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então Jesus está falando aqui pra gente que para recebermos nós precisamos crer. Na nossa oração, quando a gente orar, a gente tem que orar crendo, para que a gente receba. Então veja, Jesus não está falando aqui que a gente precisa orar esperando, esperançosamente, para que a gente receba. Não, a gente tem que orar crendo, a gente tem que orar com fé. E a fé trabalha com o presente, ela trabalha com declarações do agora, de já ter, de já possuir, por mais que os nossos olhos não veem. Nós não recebemos porque esperamos ou somos esperançosos, nós recebemos porque cremos. E não porque temos uma expectativa futura, não porque temos uma esperança, né? Agimos esperançosamente, temos sentimentos esperançosos. Não, nós recebemos por fé, e a fé apenas. E isso é muito importante que a gente
entenda, que o nosso coração receba isso, para que a gente possa viver plenamente tudo aquilo que Deus tem para que a gente viva. Amém? O terceiro ponto: fé só existe no agora. Foi o que eu falei. A fé, ela é trabalhada no presente. Fora do presente não é fé. Toda vez que a gente fala em nossas orações ou palavras, a gente faz declarações, se elas são referentes a algo que está por vir, algo futuro, a gente não está falando de fé, a gente está falando de esperança. E olha só, Hebreus 11:1, como eu tinha falado, né, esse versículo que a gente usa muito para trabalhar fé, para falar sobre fé, né, em escolas bíblicas e em escola dominical, né. Fé 11:1 começa da seguinte forma: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas que não são vistas. Então presta atenção. A primeira parte é essencial. A gente vai falar, ora, a fé é. Aqui o verbo ser está no presente. A fé é. A fé não será. A fé não foi. A fé é a esperança. A fé é a substância. Então a fé, ela trabalha com o presente. Fora do presente não é fé. E ele ainda vai dizer lá para o final, a evidência das coisas não vistas. Então a fé não trabalha com o que é visível, mas ela trabalha com evidências de substância. Então a fé, ela chama à existência aquilo que a gente ainda não vê, aquilo que a gente ainda não possui, mas ela nos traz o acesso às coisas que os nossos olhos humanos não enxergam. Mas a fé, ela trabalha no agora. Quando a gente ora a fé, a gente ora, eu creio que eu já possuo aquilo que Deus disse que eu possuo. Eu creio que eu já sou santificado, eu creio que eu já sou perdoado. Porque muitas vezes a gente acredita que para ser perdoado leva um processo, né? Um processo para ser perdoado, até o momento em que eu parei de errar. Só assim eu vou ser perdoado. Não, irmãos, o perdão, quando Jesus liberou para nós, ele é no imediato. Você se arrependeu, pronto, o perdão tá ali. Então a fé trabalha dessa forma, você tem acesso ao perdão no agora, você tem acesso à provisão no agora. Muitas vezes a gente está passando, vamos supor, por uma questão financeira, e eu vou dizer isso por experiência própria aqui na minha casa ou com a minha família. Quantas vezes o Senhor proveu de forma milagrosa, em que as contas estavam assim, para vencer, não havia dinheiro nenhum em lugar nenhum, mas o Senhor provia. E o que é a fé? Nesse momento, ela age da seguinte forma: você olha lá seu extrato bancário e você vê, não tem nada, tá assim, vazio, tá tensa a situação. Mas aí quando você ora com fé e você declara fé, você fala e você se coloca da seguinte forma: meus olhos não veem nenhum recurso na minha conta bancária, mas com a fé eu creio que eu já possuo tudo aquilo que eu preciso para cumprir com os meus compromissos financeiros. Eu creio porque o Senhor disse que não me deixaria faltar nada. Isso é fé. A fé, ela trabalha no agora, no já possuo, no já sou, independente das nossas circunstâncias, porque a fé é a evidência das coisas que não se veem. Então a gente precisa entender isso. A fé, ela existe no agora. Quando a gente quer falar fé, a gente fala no tempo presente. A gente precisa aprender a falar de acordo com o tempo verbal certo. Muitas vezes a gente está falando e declarando coisas esperançosas e não são coisas de fé. Só que a esperança, ela não vai mover montanhas. O que move montanhas é a fé. E a gente precisa entender isso para que isso seja uma ferramenta ao nosso favor, uma ferramenta que nos leve a novos níveis, que nos leve a novas experiências. E é isso que nos traz ao ponto... Não, antes disso eu quero ler 1 Pedro 2:24. Eu dei o exemplo aqui de uma situação financeira e agora eu quero trazer um exemplo a respeito da nossa saúde, da nossa circunstância física. 1 Pedro 2:24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então aqui está falando a respeito de Jesus, na crucificação de Jesus, e fala que quando Jesus foi crucificado, ele, através de suas feridas, nos curou.
E a palavra aqui, fostes, está no passado. Quer dizer que Jesus já nos curou, ou seja, a cura já foi liberada para o hoje. A cura já é nossa hoje. Então, assim, é muito difícil às vezes a gente falar a respeito de cura, de fé em relação a questões físicas, porque a gente sente, nossa carne sente, né? A gente manifesta muitos sintomas às vezes, né? E aquilo é uma coisa que a gente tem que batalhar constantemente, porque a nossa carne vai gritar incredulidade o tempo todo, mas o nosso espírito, ele quer falar de fé. Então, aqui tá falando que nós já fomos curados e a gente precisa receber isso através da fé. Falar, eu já sou curado, eu já possuo isso. Só que isso depende de um comportamento que vem junto com as nossas falas. A gente não pode apenas falar e não agir em cima daquilo, né? Isso é um conjunto. A fé é um conjunto de ações que a gente vai ver aqui no ponto 4. A fé que vê a solução. A fé que vê a solução. Isso aqui é precioso demais. Porque se em algum momento das nossas vidas a gente se enxerga, a gente enxerga a nossa vida diferente daquilo que a palavra está dizendo a nosso respeito, a palavra de Deus, ela se apartou das nossas vidas. Então, se em algum momento, né, eu estou falando e estou declarando com a minha boca a respeito de uma condição financeira desfavorável, ou estou falando a respeito de uma condição de saúde desfavorável em relação a mim mesmo, é porque a palavra de Deus, ela não está fixada na minha vida. Porque a gente leu aqui em 1 Pedro que nós já fomos curados e a gente precisa acessar isso. Em outras palavras, o Senhor também nos promete provisão, promete que supriria as nossas necessidades. Então, se em algum momento a gente não está se vendo dessa forma, com as nossas necessidades supridas, com a saúde que precisamos, a saúde plena, que em algum momento a gente começa a declarar coisas opostas ao que a Bíblia está dizendo, é porque a palavra de Deus, ela se apartou de nós. E isso aqui é muito sério. Quero ler com vocês Provérbios 4, 20 e 22. Vai dizer assim: Meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus dizeres, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para toda a sua carne. Isso aqui é muito precioso, essa palavra, porque ele está falando aqui que as palavras de Deus, elas são vida e saúde para os que aguardam. Só que isso aqui, essa palavra saúde no hebraico, ela tem o mesmo significado para a palavra remédio, são a mesma palavra no hebraico. Então, se a gente fosse ler essa última frase aqui, porque são vida para os que as acham e remédio para a sua carne. Toda vez que a gente vai, por algum motivo, tomar alguma medicação, algum remédio, a gente sempre tem uma orientação a seguir, né? A gente tem a bula, seja uma prescrição médica, né? Porque toda vez que a gente vai tomar um remédio, a gente quer que ele cumpra com aquilo que ele está dizendo ali que cumpre. A gente quer que ele tenha o efeito completo na nossa vida, né? E para que isso aconteça, a gente tem que tomar ele da devida forma. E não é diferente. Para que a palavra seja o nosso remédio, para que ela seja nos traga saúde, a gente precisa ingeri-la de forma correta, com as orientações certas. E Provérbios nos dá exatamente essas orientações. A primeira orientação que ele vai dizer é: atenta-se para as palavras de Deus. No início ele vai falar: meu filho, atenta para as minhas palavras. Ou seja, atentar-se, a gente tem que meditar, a gente tem que manter isso na nossa vida, a gente tem que se manter sempre voltado para a palavra. Atentar-se, você tem que direcionar a sua atenção para a palavra de Deus. E a gente não faz isso com 2 minutos, a gente não faz isso com 3 minutos, né? Às vezes a gente tem nossos dias corridos, mas a gente precisa aprender o que é meditar na palavra. E a meditação na palavra, ela é algo muito mais duradouro, ela é um processo muito mais longo, porque a gente precisa ficar ali
e deixar o Espírito Santo trabalhar aquilo que a gente leu, aquilo que a gente ouviu. Então a gente precisa aprender a atentar-se, a direcionar a nossa atenção para a palavra de Deus. A segunda orientação que ele dá é: não deixe se apartar dos teus olhos. Muitas vezes nossos olhos estão fixos em situações, muitas vezes nossos olhos estão fixos em circunstâncias, em sintomas, e é nesse momento, quando a gente tira os nossos olhos do que a palavra nos diz e a gente coloca os nossos olhos em circunstâncias, em situações, a palavra de Deus, ela deixa de ter a eficácia que ela deveria ter. Ela deixa de ter a potência que ela deveria ter. Então, às vezes a gente se vê declarando, como eu falei, palavras que não são bíblicas. A gente está declarando coisas que não são fé. A gente está falando coisas que não são as coisas que Deus falaria. E é nesse momento que a palavra de Deus, ela deixa de ter o poder que ela tem. E a gente precisa saber como é que a gente usa a palavra de Deus dessa forma, como o Provérbios nos ensina, sendo saúde e vida. A palavra de Deus é saúde e vida para os que aguardam. E isso é precioso, a gente precisa se atentar para isso, direcionar nossa atenção, e a gente precisa que isso esteja sempre fixo aos nossos olhos. Nossos olhos precisam estar na palavra de Deus, nossos olhos precisam estar no que Deus nos fala, e não nas coisas que vemos, nas coisas que sentimos, apenas no que Deus nos fala. A gente precisa enxergar a vida com fé através da palavra de Deus. A gente precisa ver a solução com fé, porque a fé, ela é a nossa conexão com todas as promessas que o Senhor deixou para nós. Ela é a que nos traz o acesso a tudo aquilo que Deus declarou para as nossas vidas. Romanos 4:17 vai dizer a seguinte coisa: Deus, ele diz em Romanos 4:17, Deus vai dizer que chama as coisas que não são como se já fossem. Isso aqui é fé pura. Você chamar aquilo que não é como se já fosse. Como você pode às vezes estar se sentindo com uma dor de cabeça, você está se sentindo ali com uma dor de cabeça, mas na hora que você declara, não, eu não possuo dor de cabeça, eu já sou curado, porque Cristo já me curou. Você está sentindo os sintomas, a dor está ali. Por quê, irmãos? Quando eu falo sobre isso, não estou dizendo que a fé, ela anula ou ignora o que você sente. A fé, ela vai além daquilo que teu físico sente, daquilo que você está sentindo, daquilo que as circunstâncias te cercam. E por isso que Deus fala que Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Você chama a cura, mesmo que você não esteja se sentindo ainda assim. E isso é fundamental, isso traz uma diferença e absurda na nossa vida. Eu vivi uma situação, foi onde eu pude realmente assim vivenciar isso que a palavra diz, porque eu não sei quantos se lembram, mas quando eu cheguei na igreja, eu usava óculos, né? Porque eu tinha astigmatismo e miopia. Ser o óculos, ele era muito natural pra mim, ele era muito assim, começou a ser uma extensão do meu corpo, porque eu não conseguia tirá-lo nem por um minuto da minha vida, porque assim que eu tirava o óculos, eu sentia dores de cabeça, eu ficava espremendo os olhos assim, eu me sentia extremamente incomodada. E não era apenas para ler ou para assistir televisão, alguma coisa do tipo, era para qualquer coisa. Eu realmente não conseguia ficar sem os óculos. E aquilo começou a me incomodar muito, porque a partir do momento que eu percebi que o óculos ele estava fazendo parte de quem eu era, no sentido da extensão do meu próprio corpo, ao ponto de eu ir tomar banho e eu esquecer que eu estava de óculos. E eu entrava e ligava o chuveiro e depois eu me dava conta de que eu ainda estava de óculos. E aquilo começou a me incomodar muito. E eu falei, Deus, eu não quero isso pra minha vida. E aí eu comecei a orar, só que eu comecei a orar esperançosa. Deus, eu creio que o Senhor vai me curar. Vai, um dia. Eu falava assim, mas eu não tinha o menor entendimento de que aquilo não estava sendo oração de fé, né? E a fé é a única que pode trazer a solução para nossa vida, né? E quando eu comecei a aprender sobre isso, quando eu comecei a estudar sobre fé e a ler sobre fé, e eu vi
que a fé verdadeira, ela era acompanhada de ação e de declaração, né? Eu, um dia num culto, acho que foi até minha mãe mesmo que estava ministrando a respeito de cura, no apelo final, e eu fui até a frente e eu estava ainda com meu óculos, só que eu não queria mais aquilo para minha vida. Eu queria me ver livre daquilo, né? E naquele momento o Espírito Santo me tocou, eu estava ali naquele lugar, assim, inconformada com aquela minha situação. E então eu orei, e dessa vez eu orei com fé. Eu orei, assim, agindo de acordo com o que a palavra fala, chamando as coisas que não são como se já fossem. E naquele momento eu falei: Deus, eu creio que eu sou curada, que o Senhor me deu a visão perfeita de que eu sou plenamente saudável e que eu não preciso mais desse óculos. E a partir daquele momento eu removi meus óculos e eu nunca mais usei. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: mesmo tendo tirado os óculos, eu ainda sentia incômodo, eu ainda sentia dores de cabeça, né? O meu físico ainda sentia aquilo. Só que a gente não pode ceder ao que a nossa carne quer, a gente precisa viver no Espírito. E o Espírito me dizia que eu já fui curada, porque a fé me afirmava isso. E eu comecei a andar em cima daquilo, eu comecei a agir em cima daquilo. Eu nunca mais coloquei meus óculos, até que o momento em que a cura se materializou. A cura, ela foi realmente completa na minha vida e eu nunca mais senti nenhuma dor de cabeça, nenhum incômodo. Eu comecei a enxergar perfeitamente, eu comecei a me sentir bem e eu nunca mais precisei usar o óculos. Mas houve uma declaração e uma ação em cima daquilo, porque é assim que a fé funciona. Quando a gente lê lá em Marcos 23, que foi o primeiro versículo que eu trouxe, ele vai se colocar da seguinte forma: porque na verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Então Marcos, ele está falando aqui exatamente como que a fé é. A gente crê no nosso coração, com a nossa boca a gente declara. Então a gente tem que crer naquilo que a gente diz e não no que a gente sente. E quando a gente está crendo nas nossas palavras, já sou curado, já tenho a provisão, eu já tenho tudo aquilo que eu preciso, a gente começa a mover montanhas das nossas vidas, a gente começa a ver o sobrenatural de Deus. E isso é incrível, e essa é a vida que o Senhor tem para nós. E aí eu quero falar o quinto e último ponto: a fé declarada. Que é exatamente o que eu falei. A fé, ela é um conjunto. Ela é um conjunto de você crer no seu coração, ela é um conjunto de você declarar e ela é um conjunto de você agir em cima disso. Então a fé declarada, a gente precisa aprender a mudar a forma como a gente fala as coisas. A gente precisa ter na nossa boca palavras de fé. Muitas vezes a gente fala coisas muito pessimistas, coisas que não tem a ver com o que a Bíblia nos diz, coisas que o Senhor não está falando, e a gente fala aquilo muitas vezes involuntariamente, muitas vezes sem perceber que a gente está falando e declarando coisas que não são verdades, mas aquilo acaba sendo uma verdade porque a gente declara e a gente começa a crer naquilo que a gente está falando e aquilo se torna verdade na nossa vida. Então a gente precisa aprender a declarar palavras certas, palavras de fé, porque é o que Marcos fala, a gente tem que crer no que a gente diz. Em Mateus 9:29, se eu não me engano, Jesus fala a seguinte frase: seja feito segundo a sua fé. Se você crê que você está falando que você não tem dinheiro agora, eu não tenho saúde agora, eu não... Enfim, infinidade de coisas negativas, toda vez que você declara isso, que isso sai da sua boca, você começa a acreditar naquilo que você está dizendo. E isso começa a ser a realidade da sua vida. Mas eu quero encorajar vocês, irmãos, a começar a viver uma vida de declarar fé. A fé do presente, a fé do agora, a fé que não depende daquilo que você está vendo ou não. A fé não é sobre ver, a fé é sobre crer. Crer que mesmo que a gente não esteja vendo, o Senhor já fez, Ele já liberou, Ele já nos deu tudo aquilo que a gente precisa. E a gente precisa desse estilo de vida, um estilo de vida em que a nossa boca só se abre para falar
fé, para declarar fé. A fé, ela precisa existir no nosso coração, como que eu falei, ela não é uma fé racional, ela não é uma fé em que você só acredita aqui no seu intelecto, ela precisa atingir seu coração, ela precisa atingir sua alma, ela precisa atingir seu espírito, mas para que ela tenha a total, que ela produza a solução, que ela traga resultados, ela precisa ser declarada, ela precisa ser expressada verbalmente. E diante daquilo que você expressa verbalmente, você anda você anda da forma como aquilo que você falou. Se você falou que você é curado, então você vai se comportar como uma pessoa que é curada. Se você falou que você possui os recursos financeiros, então você vai agir como uma pessoa que possui recursos financeiros. Porque muitas vezes a nossa boca fala uma coisa, mas a gente se comporta diferente daquilo que a gente falou. E isso são coisas distintas. E isso não é o que a vida cristã é a respeito. Nós precisamos falar e nós precisamos andar de acordo com aquilo que a gente fala. E só que, irmãos, para a gente viver essa vida de declarar fé, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Por isso que Provérbios fala para a gente manter fixos os nossos olhos, para a gente não se afastar da palavra de Deus, porque a gente precisa saber o que a palavra de Deus diz para que a gente possa declarar. Por isso a gente precisa meditar nela. Por isso que a gente precisa conhecer aquilo que Deus declara a respeito da nossa vida, a respeito de quem nós somos, para que então a gente possa declarar fé e agir em cima disso. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, qual foi a ferramenta que Jesus usou naquele momento? Toda vez que o diabo vinha para falar algo, para confrontar Jesus, Jesus respondia com a palavra. Jesus passou por aquele momento e saiu daquele momento ileso porque ele declarou palavra. Ele sabia exatamente o que a palavra de Deus dizia a respeito daquelas coisas. E ele agiu em conformidade com aquilo que ele estava declarando. E a gente precisa conhecer as promessas de Deus. A gente precisa conhecer o que a palavra de Deus diz para que a gente possa declarar apenas fé. Eu separei alguns versículos aqui que falam a respeito de algumas promessas, algumas declarações. Eu não vou conseguir ler eles na integridade, mas você anota aí a referência e depois você lê com calma. Hebreus 13:5, Deus nos assegura que nunca irá nos desamparar. Irmãos, isso é uma certeza. Deus falou. Se Deus falou, é. Ele nunca irá te desamparar. Não ache, não considere por algum minuto que você foi esquecido, de que você não tem o que você precisa, que você está desamparado. Deus promete e Ele cumpre, que nunca irá nos desamparar. 1 João 2:25, Ele nos promete vida eterna. Nós temos essa promessa, é algo que Deus nos prometeu, vida eterna. João 10:10, Ele promete vida e vida em abundância. E isso aqui é incrível. Porque o versículo vai dizer que Ele nos prometeu vida e vida em abundância, ou vida plena, plenitude de algo bom, de algo completo, né? E muitas vezes a gente vive a nossa vida, né, apenas fixado naquele versículo que no mundo tereis aflições, né? E a gente usa isso o tempo todo para assim, concordar com as nossas circunstâncias difíceis. Só que Deus não prometeu apenas tribulações, Ele nos assegurou apenas de tribulações. Ele falou que teriam sim, mas Ele nos prometeu vida e vida em abundância, e Ele também prometeu que supriria todas as nossas necessidades. Então, irmãos, isso aqui é verdade para as nossas vidas e a gente precisa declarar isso. O Senhor prometeu vida e vida em abundância, vida plena. Isaías 40:31, Ele nos promete dar força. Em algum momento a gente se sente desgastado, a gente se sente fraco para as situações dos nossos dias, para as coisas que estão acontecendo, a gente se sente incapacitado de vencer ou de agir para mudar as situações da nossa vida, a gente se sente realmente fraco. E o Senhor está dizendo que Ele nos promete força em Isaías. Mateus 6:31-33, Ele prometeu provisão para as nossas necessidades. Irmãos, a gente pode não estar vendo dinheiro ali, a gente pode não estar vendo recurso ali, mas se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E a gente precisa aprender a declarar isso e a tomar posse disso, de que o Senhor vai suprir as nossas necessidades, que Ele já supriu.
Ele já supriu quando ele entregou a Cristo na cruz por nós. Ali a obra foi completa. E a gente precisa acessar isso, declarando fé e agindo conforme a fé. João 14:27, ele nos promete paz. Salmos 46:1-3, ele promete ser o nosso refúgio e o nosso socorro. Irmãos, e a Bíblia está cheia de versículos assim, de promessas, de palavras de abundância, de palavras de paz, de alegria que o Senhor prometeu para nós. E para vivermos isso aqui, não é para uma vida no céu. Entenda, tudo isso que é de sobrenatural, que é de fé, a gente tem que viver nessa terra, não é uma coisa futura para o céu. A palavra de Deus, inclusive, vai nos dizer que venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Tudo isso de maravilhoso, de incrível que Jesus fala, Ele quer que você viva aqui, ainda nessa terra. Então, irmãos, a gente precisa se apossar disso, a gente precisa tomar posse da palavra de Deus, a gente precisa aprender a declarar elas, a gente precisa aprender a confrontar os nossos problemas, as nossas dificuldades, falando palavras de Deus e falando fé. Isso vai trazer uma mudança gigantesca na nossa vida, porque toda vez que você fala, algo no mundo espiritual se faz. Inclusive, se a gente for olhar a Gênesis, como é que tudo se criou, como é que tudo se formou? Com o verbo, com a palavra. A palavra tem poder de criar, irmãos. A palavra tem poder de criar. E nós precisamos declarar fé e agir de acordo com aquilo que a gente fala. Isso é uma palavra, essa é uma mensagem para levar a gente a outro nível, a um nível de vida em que a gente não é refém de circunstâncias ruins, a gente não é refém de problemas, a gente não é refém de política, a gente não é refém de situações dificultosas, mas nós vamos viver a plenitude daquilo que Deus nos prometeu, que é uma vida e vida em abundância, uma vida em que Ele vai suprir as nossas necessidades, uma vida de saúde, porque Ele disse que a palavra dele é saúde e vida para todos os que aguardam. Isso é para nós, isso é para nós hoje. Isso não é algo futuro, não é algo que você só vai viver no céu. Isso começa hoje, porque o reino de Deus já começa aqui. Amém, irmãos? O reino de Deus, ele começa aqui. A gente implementando ele aqui, com palavras, com declarações, com ações de fé. É isso que eu queria trazer para vocês hoje, é isso que o Senhor tem trabalhado no meu coração, tem falado comigo, tem me ensinado a viver dessa forma. E é isso que Ele quer para todos nós, que nós venhamos a viver dessa forma, de declaração de fé, de agir em fé, de não levar em conta as nossas circunstâncias físicas, de não concordar apenas com o nosso intelecto, mas concordar com o nosso coração e começar a declarar com a nossa boca aquilo que a palavra nos diz. Amém? É isso, meus irmãos. Espero que essa palavra ela venha ter ação completa na vida de vocês, que vocês possam meditar nessas referências bíblicas, meditar nisso que tudo que foi falado, que o Espírito Santo possa realmente trabalhar em nós tudo isso que Ele falou, tudo isso que Ele nos revelou, e que a gente possa aprender a viver a fé verdadeira, que é uma fé que nos dá acesso às coisas que o Senhor nos prometeu e que elas estão em níveis celestiais, como Efésios 1 vai nos dizer. E o Senhor já nos deu todas as bênçãos espirituais, só que elas estão num plano celestial. E para a gente alcançar esse plano celestial, a gente precisa da fé, porque a fé é que nos faz alcançar todas essas coisas. Ela é o nosso link com o maravilhoso de Deus. Amém, irmãos? Então, para encerrar, eu quero orar. Amém? Deus, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada porque ela é vida. Obrigada porque ela é poderosa. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, tudo aquilo que o Senhor vai vir a nos ensinar. Nós somos gratos por Ti, nós somos gratos pelo Teu sacrifício na cruz, Jesus, por toda a obra completa que o Senhor já realizou. Eu oro, Deus, para que essa palavra ela venha gerar frutos e que ela possa realmente encontrar um solo frutífero no nosso coração e que ela possa gerar comportamentos novos, que ela possa construir e edificar conceitos novos, verdadeiros, de acordo com a Tua palavra dentro de nós, e que nós possamos permitir que o Espírito Santo de Deus nos molde, nos ensine, nos confronte, para que a gente possa viver a plenitude, ó Pai, que o Senhor tem para nós.
É o que eu oro, Deus, e te agradeço por cada irmão, Deus, tudo aquilo que o Senhor vai começar, que é toda obra que o Senhor vai completar na vida de cada um de nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. É isso. Eu espero que vocês possam ter aí um restante de noite abençoado e fiquem na paz.